da seleção. Bem-vindos, Original 11 na próxima hora. Todo o destaque para o futsal, visto e sentido nas raízes familiares, de pais para filhos. Sangue do Mar é o título deste Original 11. Diretos e reportagem 11 na Associação Desportiva Cultural e Recreativa das Caxinas, um clube que saiu do anonimato, mantendo a paixão e ambição, o sofrimento e a alegria até chegar à Liga Placar. Hoje está no principal escalão do futsal em Portugal, mas há, claro, no universo do futsal português, outros exemplos de perseverança, de carolice, de família, a tratar o clube como de um filho se tratasse. O Canal 11 em direto em Peso da Régua, nos Amigos à Beira Douro, também aqui os testemunhos de representantes de clubes como o Vitória Clube de Santarém e o Clube de Futebol de Sassueiros. Vamos ter connosco ainda um campeão da Europa que começou num outro clube com algumas destas características. Falo de André Coelho, começou no ABC Nelas. Em estúdio, o especialista de futsal do 11, Pedro Catita, que saúde e agradeço a presença em estúdio para, na próxima hora, olharmos também esta modalidade e que para ti é muito querida, para muitos dos portugueses muito querida e que tem este lado da carolice e da família. E vamos estar em direto, como aqui lhe disse há pouco, a partir das Caxinas, onde está a Joana Quintas, e também em Peso da Régua, onde está a Luísa Nogueira. Vamos ter reportagem destes dois locais, sendo que a autora da reportagem, que vamos ver aqui neste Original 11, a reportagem chamada Sangue do Mar, foi da autoria da jornalista Joana Quintas, que saúdo e chamo até ao nosso convívio para, Joana, no fundo, nos contares como idealizaste e como programaste esta reportagem, que vamos ver mais à frente aqui no Original 11. Olá, Alexandre. Antes de mais dizer que vai de encontro àquilo que tu já foste falando. Portanto, estamos a falar de um clube bastante familiar, com ligações familiares, e isso foi algo que acabou por despertar o nosso interesse aqui no Canal 11, para tentarmos conhecer um pouco melhor as dinâmicas, como é que funciona o futsal do Caxinas. Uma equipa que também tem dado nas vistas porque está a competir na Liga Placar pela primeira vez na história, tem um plantel 100% português e tem uma forte aposta na formação. Portanto, foram alguns dos motivos que nos fizeram vir até às Caxinas, conhecer um pouco mais a história deste clube, perceber um pouco melhor as dinâmicas, e isso é algo que todos os telespectadores do 11 vão poder ficar a conhecer já daqui a pouco. É já a seguir, numa reportagem da Joana Quintas, em Caxinas, terra de pescadores, mas também de futsal. E vamos depois também, em direto, claro, a Peso da Régua, ao contacto com a Luísa Nogueira, que já está também preparada, para conhecermos um pouco da história dos Amigos à Beira Douro. Outro caso de sucesso, de formação e de aposta no futsal em Portugal. Pedro Catita, já vamos ver a reportagem da Joana, conhecer por dentro este Caxinas, que está no principal escalão, como ela disse há pouco, só com jogadores portugueses, uma trajetória de 2 décadas, do zero até ao principal escalão, mas há muitos clubes em Portugal com esta gênese, ou desta gênese. Sim, olá Alexandre, é um prazer imenso estar aqui a partilhar e a participar nesta reportagem, neste Original 11. Porque efetivamente isto é o desporto, isto é mesmo, para quem anda no desporto há muitos anos como nós andamos, isto é o desporto português. São os 95, 97% de participantes que fazem o desporto desta maneira, dos 8 aos, não sei quanto, dos 4 aos 40 anos. E, portanto, isto é mesmo aquilo que representa e que movimenta aquilo de mais importante e de mais... que puxa mais por todos. É a verdadeira prática desportiva? É a verdadeira prática desportiva. É isto que move, este é o motor. Aliás, por exemplo, se tu pensares bem, na Liga Placar, se calhar tens 250 atletas, séniores masculinos, né? Praticantes da Liga Placar do principal escalão. Mas a percentagem que começou nestes clubes será enorme. E mesmo a percentagem, o número de praticantes que houve séniores o ano passado, séniores masculinos, foram cerca de 8.000. 250 atletas em 8.000 são só 3%. Os outros 97%, mesmo de séniores, são
enquadrados numa realidade diferente, ainda mais na formação. Portanto, isto realmente é com especial gosto que estou aqui a partilhar e a participar, porque isto é efetivamente a essência do desporto e aquilo que faz mover os 90 e muitos % das pessoas que andam ao sabor deste desporto desta maneira. É brutal. Lança um desafio, vamos ver, não a reportagem em si completa, mas apenas parte dela. É só um piscar de olho. Está praticamente na Liga Placar o Caxinas. Tem o Joel Silva a bola, cá está. Fim do jogo, o Ferreira do Centro fica na segunda divisão. O Caxinas sobe à Liga Placar. Foi um sentimento inexplicável mesmo, que passa-nos tudo pela cabeça, todos os esforços que fizemos até aqui, tudo que vivemos e um dia ser recompensado. Apetecia-me chorar, apetecia-me rir, apetecia-me gritar, apetecia-me deitar no chão, apetecia-me correr. Tirei a camisola, fui a correr para a câmara, cheguei lá e ainda me lembro a frase que disse para a câmara, disse: Deus tarda, mas não falha. Recordo-me perfeitamente. E eu estava lá em cima, pronto, estava lá em cima com mais 3, 4 jogadores e eu lembro-me que eu queria vir cá em baixo, não me queriam deixar, mas eu insisti. E vim cá em baixo, eu disse que vinha de qualquer maneira. É algo que não se consegue explicar porque todos vivemos um momento muito intenso. Que nós vivemos todos esta associação. Está dentro de nós, está dentro da nossa vida, faz parte do nosso dia a dia. A Associação Desportiva, Cultural, Recreativa das Caxinas. Pedro, isto era choro de alegria. Foi após a subida, depois do gol de Filipe Esperança, como é conhecido, o preto que fez o 2-1, que acabou por dar a subida aos Caxinas. Já vamos ver a reportagem da Joana, mas o que gostava de te perguntar era, e vai ao encontro também do que falávamos há pouco, estes clubes todos são fornecedores de atletas. Para lá da prática desportiva, fornecem os clubes de maior nomeada. E não nos podemos esquecer deles. Sim, porque estes clubes são, de facto, a essência. São a semente. Estes clubes que representam, reforço, 90 e muitos % da realidade portuguesa, nomeadamente no futsal, e o futsal é um bom exemplo porque, não sei se teremos a oportunidade de falar depois, mas porque é uma unidade recente, comparando com as unidades coletivas já com mais história. Portanto, isto é apesar mesmo do número de inscritos, não é? De atletas inscritos. Estou a dizer recente em termos de 20 e tal anos, ou mesmo anteriormente com outro tipo de realidades. Mas isto são pessoas que depois portanto, recebem estes prémios, porque estas pessoas todas, desses 90 e tal % dos clubes, mas no geral, dão muito mais do que recebem. E o desporto é isto, esta arte. Porque o desporto é arte, eu não me canso de dizer, é fazer arte. Mesmo que seja feito em família, que é o caso dos Caxinas, como vamos ver, sem desvendar a reportagem, é entre ligações familiares e de gerações. Passa de localidades, de bairros, de famílias, de amigos, ou seja, estas pessoas todas são altruístas, a maior parte delas. São pessoas que dão muito, como eu disse, dão muito mais do que recebem, na maior parte dos casos. Não é? Então, estão claramente em prol de uma causa, em prol, às vezes pode ser os filhos, pode ser o bairro, pode ser a comunidade, pode ser a terra, são várias motivações, é movimentar as pessoas, os miúdos, o desporto, agregar, aglutinar depois entidades, mas isto são pessoas que efetivamente, depois, ao fim de não sei quantos anos, e há pessoas que são dirigentes e ativos, treinadores, carolas, que recebem muito menos, como eu digo, do que dão horas e horas e horas da vida para depois, e claro, quando acontece... Algo como aconteceu ao Caxinas, claro, que é chegar ao topo. A métrica, depois, obviamente, tem muitas métricas. Só o facto de fazer desporto e mexer com a sociedade já de si é um prémio. Mas então, quando depois tem estas cerejas, que é subir divisão, ou ser campeão, ou vice-campeão, ou cumprir os objetivos de uma forma ainda mais, digamos, acima das expectativas, ou cumprir objetivos, pronto, dá sentido ainda mais àquilo que fazem no dia e continuam a estimular e a motivar para depois continuar. Quer percam,
sequer ganhem, mas quando ganham então, pronto, é como choram. E vimos o choro e vamos voltar a ver. Abraçam-se, vejam-se e dá sentido a isto tudo. Vamos voltar vamos ver a reportagem daqui a pouco da Joana Quintas, que vou ao encontro da Joana de novo e mais à frente também da Luísa Nogueira, que está, como dissemos, em peso da régua, para nos trazer também a realidade dos amigos à beira-douro. Outro caso de muita carolice, de muita paixão, de muita vontade. Teremos um campeão da Europa com a Seleção Nacional Portuguesa em 2018 na Eslovénia, André Coelho, que hoje joga no Barcelona, mas foi escovinha no ABC Nelas, e já vamos contar-lhe, para quem não sabe, o que é ser escovinha no ABC Nelas, é outro clube, e dizer no fundo que estamos aqui com estes clubes que representam muitos outros no país. Obviamente não podemos falar em todos. Joana, imagino que à tua volta estejam também pessoas com muita curiosidade para saber e para conhecer o teu trabalho, o nosso trabalho, que vai para o ar daqui a pouco nessa reportagem Sangue do Mar. Sem dúvida, Alexandre, é um facto. Nós estivemos, tanto eu como o Tiago Moreira, que foi quem me acompanhou ao longo deste trabalho aqui com o Caxinas, estivemos vários dias envolvidos nas dinâmicas da equipa e, portanto, acredito que todos eles estejam curiosos para perceber o resultado final. Nós estivemos com eles, acompanhamos desde treinos até dinâmicas de jogo, estivemos em outros momentos um bocadinho mais privados e que também deixa-me desde já agradecer à direção do Caxinas por nos ter proporcionado e por nos ter dado toda essa abertura para conseguirmos acompanhar tanto os jogadores como a equipa técnica em todos os momentos. Nós viajamos inclusive com eles até Ponte de Sor para fazer esta reportagem. Ficamos no mesmo hotel que eles, portanto acompanhamos bastante de perto todas as dinâmicas do grupo. Como estavas a falar e bem com o Pedro em estúdio, esta é uma equipa de dinâmicas familiares. Mais à frente na reportagem vão conseguir perceber isso. Estamos a falar de uma dinâmica familiar não só no verdadeiro sentido da palavra, mas também porque todos aqui são considerados como uma família. Uma dinâmica de trabalho que também, como o Pedro disse agora em estúdio, acabou por ser premiada com esta subida à Liga Placar. É a primeira vez na história, recordo, que o Caxinas está então a disputar a primeira divisão nacional de futsal. Uma equipa que, como já referi na primeira intervenção, tem um plantel 100% português, tem uma forte aposta na formação e há uma frase que fica da reportagem e desvendando já um bocadinho aquilo que vão poder ver mais à frente, que é dita pelo treinador Nuno Silva, ele que diz na palestra que esta equipa começa o campeonato consciente de que pode ser competitiva, mas que também já se começa a perceber que pode ser melhor do que alguns dos adversários em vários momentos do jogo. E no fundo é um bocadinho esta a dinâmica que nós fomos percebendo que existe aqui no Caxinas. Uma equipa que teve pouco tempo para se preparar para a estreia na primeira divisão. Foram cerca de 10 dias que tiveram entre o jogo da subida e depois o início então da competição na Liga Placar. Uma equipa que foi crescendo à medida que os jogos foram desenrolando e que com certeza vai lutar até ao final do campeonato pela manutenção e, portanto, por conseguir carimbar aqui mais um marco histórico. Uma reportagem, e deixa-me novamente realçar, que não foi feita apenas por mim, portanto, destacar aqui também o trabalho do Tiago Moreira, ele que foi o repórter de imagem e que também esteve comigo na edição. Destacar o trabalho da Maria João na produção, do Vítor Duarte no grafismo e do José Cristo na pós-produção áudio. Portanto, acho que já deixei aqui uma síntese de alguns dos ingredientes que vão poder mais à frente conhecer, descobrir, para ficarem a perceber melhor como é que funciona então aqui o Caxinas. Já voltamos a falar contigo, Joana. Estamos também em Peso da Régua, porque em Peso da Régua, onde está também a reportagem do 11, com a Luísa Nogueira, que se junta em direto neste Original 11 Sangue do Mar. Se vamos falar mais em profundidade do Caxinas, temos outros casos no país. E tu, Luísa, vais contar-nos também qual é a realidade deste clube. Os Amigos à Beira-douro. Que clube é este que compete, obviamente, não na Liga Placar, mas no escalão abaixo? Muito boa tarde, Alexandre. Exatamente, um escalão abaixo. O Amigos à Beira-douro compete na 2ª divisão de futsal, mas de facto também tem esta gestão familiar e o mais importante aqui é, sem dúvida, a formação dos jovens atletas. Ao meu lado tem comigo quem mais para falar deste clube, mas o presidente Manuel Mota, que está aqui
há 19 anos. Manuel, tem sido, penso eu, uma grande viagem. Sim, e em primeiro lugar queria agradecer ao Canal 11, em nome da Associação Amigos da Beira de Ouro e do município que represento, o Peso da Régua. Agradeço mais uma vez a vossa presença aqui, que é muito importante para nós como clube, como família que somos, ser divulgado o nosso trabalho. A pergunta que me fez, claro que não tem sido fácil, como qualquer percurso, temos tido pedras no nosso caminho, temos tentado ultrapassar e conseguido, de alguma forma. Estamos há 6 anos na segunda divisão, temos formação quase em todos os escalões, sempre que possível, porque como sabem, estamos num concelho relativamente pequeno, com 17 mil habitantes, também não proliferam muitas crianças, tantas quanto nós queríamos. Existem outros clubes de futebol de 11 que também fazem excelente trabalho, como o Sport Clube da Régua, o Caça e Pesca e o Fontelas. E existe ainda o handball e voleibol. Portanto, as crianças dividem-se por estes clubes todos. E é como lhe disse, tem sido muito difícil. Nisto envolvi, desde o início, o meu filho, que é neste momento coordenador de futsal e treinador adjunto. E envolvi também um sobrinho meu, que é um dos vice-presidentes deste clube. Está envolvido um vizinho meu que é como familiar, que também é vice-presidente deste clube. Portanto, isto é uma família. E aquilo que passamos aos atletas que por aqui passam, essencialmente, a primeira frase que lhes dizemos, atenção que vocês estão a entrar numa família. Ou conseguem esse espírito, então pronto. Seguem o vosso caminho, nós seguimos o nosso, amigos na mesma, e continuamos o caminho. Manuel, deixe-me só interromper para também fazer uma questão. Há pouco estávamos a conversar e agora sabemos que a formação está parada. E estes dias viu um dos seus atletas e ele disse-lhe que tinha saudades. É de facto este sentimento que se vive aqui neste clube? Sim, doeu-me bastante. Viu na rua, em plena rua, e veio ter comigo, abraçou-me, contrário às regras, mas era uma criança, abraçou-me e disse: meu Samota, tenho muitas saudades. Claro que as lágrimas vieram aos olhos, porque são essas as grandes vitórias deste clube. São as crianças que sentem a nossa falta. E nós sentimos muito, muito a falta deles. Para além desta enorme pandemia que estamos a viver, tenho uma dor enorme no coração de poder olhar para eles, não se poder abraçar e não poder estar com eles a fazer aquilo que eles melhores gostam, que é o futsal. Manuel, já voltamos a falar, o presidente então aqui dos Amigos à Beira de Ouro, mas para ficarmos a perceber melhor esta relação entre direção e mesmo os próprios atletas, vamos também falar aqui com o João Cardoso, ele que é atleta do Amigos à Beira de Ouro há 9 anos e agora também está a treinar um escalão de formação. João, isto é mesmo uma família, como o presidente disse aqui? Antes de mais, boa tarde. Sem dúvida que sim. Todos os elementos da direção e em conjunto com os elementos do plantel sénior, toda a gente se conhece. Malta que vem de fora integra-se super bem na equipa e é como se nos conhecêssemos há muito tempo e é como o presidente diz. Somos todos uma família e é assim que funciona este clube. Nomeadamente, não sou familiar dele direito, mas sou vizinho dele desde que nasci praticamente e é como se fosse família. Deixa-me só perguntar-te uma coisa. O João Cardoso, que entrou aqui há 9 anos, imaginava que isto poderia ser, de facto, parte da vida? É assim, se calhar não pensei que ficasse tanto tempo, mas depois de abraçar o projeto e depois de conhecer as pessoas também, depois isso acaba por mexer connosco e de ficarmos, de alguma forma, ligados ao clube e à família que o clube é. Muito obrigada. Ficamos então aqui com as palavras de um atleta do clube que está cá há 9 anos, o Amigos à Beira de Ouro é sem dúvida também um exemplo de dedicação também à formação dos atletas e também aqui um clube com uma gestão familiar. A Luísa Nogueira, em Peso da Régua, mantém-se a Joana Quintas em Caxinas e é precisamente do Caxinas, da Associação Desportiva, Cultural e Recreativa das Caxinas, que vamos falar. Na essência deste original 11, Sangue do Mar, para ver agora. Criar um clube do zero, só tinha futebol concelhio,
acabaram com o futebol concelhio, criaram um futsal com os 2 escalões mais novos. Nunca tive medo de coisas novas, eu costumo dizer, enquanto eu tiver os 2 braços, eu não tenho medo do trabalho. Foram criando os escalões à medida que os jogadores iam crescendo, até chegar aos séniores, fizeram o caminho todo e depois nos séniores fizeram o caminho todo desde a divisão mais baixa até a Liga Placar. Conseguir que um clube de uma associaçãozinha em 20 anos chegasse ao mais alto patamar desta forma, só com muito sofrimento. A minha mãe e o meu pai conseguiram meter o Caxinas no mapa. É um sangue diferente para os outros todos, é um sangue de coragem, de sofrimento e, acima de tudo, de ambição. Está praticamente na Liga Placar o Caxinas. Tem o Joel Silva a bola e cá está. Fim do jogo. O Ferreira do César fica na segunda divisão. O Caxinas sobe à Liga Placar. Foi um sentimento inexplicável mesmo, que passa-nos tudo pela cabeça, todos os esforços que fizemos até aqui, tudo que vivemos, e um dia ser recompensado. Apetecia-me chorar, apetecia-me rir, apetecia-me gritar, apetecia-me deitar no chão, apetecia-me correr. Tirei a camisola, fui a correr para a câmara, cheguei lá e não me lembro a frase que disse para a câmara. Disse: Deus tarda, mas não falha. Recordo-me perfeitamente. E eu estava lá em cima, estava lá em cima com mais 3, 4 jogadores. E eu lembro-me que eu queria ficar em baixo, não me queriam deixar, mas eu insisti. E vim cá em baixo, eu disse que vinha de qualquer maneira. É algo que não se consegue explicar, porque todos vivemos um momento muito intenso. Que nós vivemos todos esta associação. Está dentro de nós, está dentro da nossa vida, faz parte do nosso dia-a-dia. São 8h30 da manhã e os jogadores começam a chegar ao pavilhão municipal para mais um treino. Eles vão para o balneário. Nós estamos nesta fase, nesta altura, estamos aqui separados em 2 balneários. Eles até um grupo está num balneário, outro grupo está no outro balneário. A acompanhar o grupo em todos os momentos está a Silvia Alves, ela que é a única mulher presidente na Liga Placar. Eu entrei para a associação em 2001. Convidaram-me se eu gostava de fazer parte, se eu gostava de encabeçar uma lista para a associação, e eu nunca tive receio de correr esse tipo de riscos e aceitei. E a partir daí foi uma dedicação total. 5 minutinhos e depois metemos 4 contra 4 para trabalharmos e vemos onde é que são as opções, ok? E depois vamos fazer o mesmo para defesa, esquemas táticos e acabamos com 5 para 4, está bem? Então, siga, vamos lá embora. Bolas no meio. A par do Caxinas, viu também crescer o filho Raul. E tenho alguns no plantel que ainda se lembram que eu tinha 3 e 4 anos e eles com 12 e 13. Eu andava no meio deles sempre, na brincadeira. E depois a paixão pelo futsal foi crescendo e desde os 6 anos, 7, que era futsal. O pavilhão, o municipal onde jogamos, é a minha segunda casa, quase. Passei lá muito tempo, no ringue das Caxinas. É como se fosse todos os espaços onde estamos pelo clube são quase segundas casas. Corta, Raul! Malta, isto vai dar, se a bola sair, vai dar. Siga! 43, lá está aí. Caxinas é lugar temperado pelo sal. É terra de pescadores, cresceu das dunas e com pouco mais de meia dúzia de ruas. Confunde-se com a freguesia de Vila do Conde. Por vezes brincamos que
que Vila do Conde é que pertence a Caxinas, porque é pequeninho, mas leva uma quantidade de pessoas anormal para o espaço que é. É casinha atrás de casinha. E casinha atrás de casinha. O clube passa despercebido. Há muita gente nas Caxinas que não tem noção do clube que está lá. Ganda pinta, Lúcio, fogo, gostava de ser como eu. Porque a associação era uma associação pequenina. A associação, e continua a ser, a maioria das pessoas não tem noção de como nós somos tão pequeninos e conseguimos coisas tão grandes. Agora está a correr bem, caralho. Agora está. Opá, perdemos um jogador, Joel. E agora, pronto, com a subida à primeira divisão, claro que há mais gente a interessar-se, a querer ver. Isto, a gente só é visto e lembrado quando está lá em cima. Senão, passa um bocadinho à margem e as pessoas que conhecem e falam são os familiares dos atletas. Familiares, amigos, depois vão passando palavra. Se calhar só depois de termos o novo pavilhão, o pavilhão mesmo lá nas Caxinas, é que iremos ter a população mesmo toda connosco. A partir daí nós teremos uma casa, teremos um ponto de encontro de todos. E aí o crescimento vai ser enorme. Aí eu acho que até tenho medo do quanto poderemos crescer. Que as pessoas vão realmente perceber a dimensão do Caxinas neste momento. E é o Raul, o Carlinhos, o Simão. Estes são apenas alguns dos meninos que cresceram sob o olhar atento de Sílvia Alves. E eu chamo muitas vezes os meus meninos, porque a maioria deles cresceu connosco. Olha a testinha, desvia o cabrito. Boa, muito bem. Temos meninos desde os 6 que estão connosco e agora têm 17, não é? E 18. Todos bem dispostos? Sim? Muito bem. Estou a ver espaço vazio. Caxinas. Eu conheço-os, eu sei quando eles estão mal, sei quando eles estão bem. Podemos começar. Conheço as famílias, as próprias mães, quando têm algum problema, ligam para ajudar a resolver e se os filhos não estão bem, ligam comigo, ou eu ligo porque já percebi que eles não estão bem e ligo para tentar perceber. Ana Henrique! Boa, anda Arthur, é para andar! A nossa bola nunca pode parar! Quando eu era pequeno, às vezes tínhamos treino no dia seguinte e ficava lá a dormir lá em casa, comíamos lá. O Raul tinha lá, ainda me lembro perfeitamente, um quarto com um relevado e nós estava sempre lá eu e ele a jogar, ou o Carlos também, a jogar lá no meio da casa e a Sílvia às vezes. Meninos, olhem no barulho. É o filho do dono do clube? Podes vir. Anda, não te vou ganhar. É este eu não vou ganhar, senão o pai dele não me deixa jogar mais. Filipe Esperança, mais conhecido como Preto, muito bom. É o mais velho do grupo, mas também o mais animado. Quem depois da primeira divisão? Já fez algum golo? Já fiz. Marquei o Módicos e fiz o golo mais importante do clube, da história do clube. Quem depois, se não fosse eu, jogava na segunda. E só joguei um segundo. Olha a importância que eu tenho, um segundo resolvi uma partida. É. Esperança arranca, bate e é gol! O Preto só foi convocado, e ele sabia disso, só foi convocado porque à partida, se houvesse algum livre direto, era ele que o marcaria. Mas no momento em que foi a falta, eu só me virei para trás e disse, bora, vamos. Eu já disse para filmar naquela parte da vitrine onde está lá as sapatilhas de tecido tudo. Onde eu pus estes miúdos da creche a jogar no meio dos homens. Uma vitrine que mostra sucessos, mas também reflete animação. Agora é HD, ao boneco. Você tem a opção, percebe? Ele está a ver o Dragon Ball, como é que é possível? Como é que nós vamos ganhar ele a ver o Dragon Ball? É comigo que eles pegam sempre, quando temos que levar as bolas, garrafas, quem é que chamam? Lúcio, a carta. Eu, pronto, tem que ser. Gozam, e ainda hoje tivemos a gozar o dia todo, HD. HD, eu gosto das cuecas do boneco. HD, é o cabelo dele, é HD. Degradê? Não, o degradê é o meu, o dele é HD. É degradê que se chama.
Só que o meu barbeiro é o melhor do Porto, só que eles não percebem isso. E há diferentes estilos, por exemplo, eu gosto que se deixe mais cabelo aqui, para não ficar profissional acima. E eles não, já gostam que tire menos. Eles chamaram HDA e eu, como fiquei chateado a primeira vez, começaram isso o dia todo, muito chatos. É impressionante. Retomamos a emissão em breve para acompanhar a viagem do Caxinas até Ponte de Sós. Ora, muito boa tarde, estamos de volta à transmissão agora aqui e mais uma vez convosco, Lúcio Júnior. E com o Lúcio está já um dos jogadores da equipa para nos dar conta do ambiente que se vive. O ambiente era bom, este ano está um bocadinho mais pesado, não é? Só miúdos na equipa, é só benjamins, temos que andar com eles ao colo, mas pronto, eles depois também, nós andamos com eles ao colo fora do jogo, fora de campo, eles andam connosco ao colo dentro de campo. É um caminho onde miúdos e graúdos andam lado a lado. A idade é como se jogasse um com o pé direito, um que joga para a esquerda, um tem 16 anos, outro tem 39. Não há problema se eu tenho 39. Se naquele momento for a pessoa certa, o jogador certo, com as características certas para aquela função, só tem que lá estar. E eu não estaria a ser um bom treinador e um bom gestor de recursos humanos se, em função da idade, colocasse questões sobre. Mas ele tem tudo que está mais do que capacitado para fazer aquela função, então tem que lá estar. É o melhor a fazer aquilo, tem 16 anos, não há problema absolutamente nenhum. Como é possível, não é? Nós batermos de igual para igual com muitas equipas da Liga Placar, como a equipa de júniores? Nós começamos a época a dizer que somos competitivos com qualquer equipa. E neste momento, para além de sermos competitivos, vocês conseguem perceber que somos melhores em muitos momentos. Desde que não percamos aquilo que é essencial. Vocês continuam a acreditar em vocês, continuem a trabalhar como têm feito, divididas, gestão do jogo tem que ser sempre a rasgar. Ok? Se trabalharmos como vocês têm feito, as coisas acontecem. Agora não deixem cair por um segundo. Todos os segundos neste jogo vão contar. Todos os segundos. Agora jogam ao mais alto nível. O Benfica, o Sporting, o Módicos, o Leões Porto Sal, o Elétrico, as equipas de top mesmo. Campeões da Europa, os melhores jogadores do mundo, internacionais de outros países. Não é um sonho. É um sonho, mas é um sonho que todos querem viver acordados. Ui, peço desculpa. Multa 5 euros. Se estivesse a dormir, era para não atrasar, senão multa se estivesse atrasado. Vai haver multas hoje, 23. Em dia de jogo, Sílvia, a presidente, faz questão de não falhar. Vamos buscar as águas, Raul, e as bolas. Como presidente, é super presente, tanto nos treinos como nos jogos, seja dos benjamins a percorrer os escalões todos até aos séniores. Entrar em que recebes ali. Tem a mesma emoção com que vê os seus filhos jogar, como que se calhar uma mãe consegue ver os seus filhos a jogar e quer torcer para que aquilo corra bem, para que eles todos tenham sucesso e para que a equipa tenha sucesso. Portanto, acaba por ser uma pessoa e uma presidente emotiva no sentido do modo como vibra pelas coisas, mas não em particular pelo A, pelo B, pelo C, mas pela equipa toda e pelo sentimento que nutre para com todos e para que todos tenham sucesso. Acima de tudo, percebam que é um jogo contra uma boa equipa, uma excelente equipa, mas malta, aquilo que vocês têm que fazer e aquilo que temos feito só tem que nos dar confiança. Sem se esquecer do que nos tem dado as vitórias. Muito entreajuda, atirem-se para cima das bolas, cada bola é bola de golo, de um lado ou do outro. Valorizem todas as bolas, certo? Vamos lá embora. Bora. Bloqueio. Siga. Volta! Vamos, Carlos! Se for assim um jogo emotivo, é um bocado... Fico muito... Às vezes estou assim a empurrar as bolas. Agora na pandemia uma pessoa não fala tanto porque ouve-se muito. Não há mais ninguém. Se eu falar, toda a gente sabe que fui eu que falei.
agora tens de cortar. Bom, Zé, hoje sim. Não pode ser forçado, ele vai sair no próximo temático. Se eu e o Raul não fôssemos casados, ou tinha dado divórcio, ou já não estávamos cá, não é? Porque um de nós, quem não estivesse, não ia compreender. Porque isto eu cheguei a dizer uma vez que era um filho, e é. A associação é um filho porque nós dedicamos a nossa vida a isto. Uma vida dedicada a miúdos e graúdos. Miúdos que crescem lado a lado com os graúdos e graúdos que aprendem todos os dias com os miúdos. Um caminho que é de todos e onde todos deixam marca. Nós apostarmos nos nossos miúdos e esta visibilidade que dão a essa aposta está, digamos, entre aspas, a obrigar os outros a apostarem nos deles. E a nós deixamos satisfeitos, porque estamos sempre a deixar marcas em tudo o que fazemos e sempre foi, eu sempre disse que eu não estou de passagem nesta vida e eu tenho que deixar marcas por todo lado que passo e gosto. E sempre foi um objetivo meu deixar a minha marca por todo lado que passo. Sangue do Mar, reportagem 11 neste original 11. Joana Quintas, no local ou num dos locais de reportagem, imagino que alguns dos protagonistas que tens contigo gostaram muito de ver este original 11. É isso que vou tentar perceber já de seguida, Alexandre. Neste momento tenho comigo Sílvia Alves, ela que é então a presidente do Caxinas, uma das protagonistas desta reportagem. Sílvia, antes de mais começar por perguntar o que é que achou da reportagem. Gostei muito, acho que a reportagem demonstra realmente, naqueles poucos minutos, demonstra o que é o nosso clube, da forma como nós vivemos todos este clube e da forma como nos entregamos a ele. Acho que está muito bem conseguido. O objetivo que era mostrar como é que nós, com tão pouco e com tanto sacrifício, fazemos muito. Acho que o objetivo principal foi mesmo conseguido e quero desde já agradecer e dar os parabéns à Joana e ao Tiago, porque realmente na companhia e na reportagem tiveram excelentes. Sílvia, um dos destaques, uma das marcas, se calhar, deste Caxinas é mesmo esta dinâmica muito familiar. Nós há pouco, nas primeiras intervenções, não desvendámos muito, mas estamos a falar aqui de uma verdadeira ligação familiar. Portanto, a Sílvia, o Raul marido e o Raul filho, todos envolvidos aqui. Este é um trabalho que depois também acaba por exigir sacrifício. Sim, mesmo antes o Raul ainda era bebê e já andava sempre comigo para todo lado. Pronto, a maioria viu, os mais velhos viram-no crescer, viram-no quase bebê e agora jogam lado a lado. Antes, eu costumo dizer que tenho filhos mais velhos do que ele, porque ainda o ano passado casei o primeiro, que foi o Joel. Eu costumo dizer, pronto, que os filhos são todos, eles crescem aqui e há filhos de coração e são muitos, porque estão cá à volta de 10, 12 anos sempre e esse sentimento vai-se reforçando e para além da família mesmo dita de laços, temos aqui uma família que se calhar muitas vezes com uma ligação muito mais forte do que às vezes mesmo familiares diretos, porque eu passo o dia a dia, nós, tanto eu como o Raul e como o meu filho, passamos o dia a dia na associação.
Ok, Sílvia, obrigada. Ficamos então com uma primeira reação de Sílvia Alves, ela que é então a presidente do Caxinas, a sentir que o clube acabou por ficar bem retratado neste nosso trabalho e a deixar também a garantia de que efetivamente este espírito de família é uma das bandeiras do clube e uma das bandeiras que pretendem manter. Joana Quintas, com a presidente da Associação Cultural e Desportiva e Recreativa das Caxinas, que foi o foco desta reportagem, deste Original 11, Sangue do Mar. É a única presidente de um clube da Liga Placar, do principal escalão do futebol em Portugal, mas há mais mulheres a presidir a clubes. É o caso de Diolinda Sousa, que saúdo. Obrigado por estar connosco neste Original 11. Diolinda Sousa é a presidente do Sassueiros, do Clube de Futebol de Sassueiros, a equipa que já teve presenças na primeira divisão, na Primeira Liga, no principal escalão do futsal em Portugal e que até recentemente esteve a discutir de novo o regresso. Está agora na segunda divisão, mas isso agora não importa. O que importa é, Diolinda, obrigado por estar desse lado e por estar connosco. As condições obrigam a que seja assim, porque em condições normais estaria aqui a nosso lado e tínhamos muito gosto nisso. A realidade e o dia-a-dia dos Sassueiros é um pouco como aquilo que acabamos de ver no Caxinas. Há muita carolice. A Diolinda é um desses casos? Obrigado por estar connosco. Olá, eu agradeço. É muito. Eu estava a ouvir as palavras da Sílvia e efetivamente revejo muito naquilo que ela disse. Eu costumo dizer que trabalho, ela falou em filhos, eu costumo dizer que trabalho com pessoas de coração. Porque as pessoas que lá estão, e a maior parte nos clubes desportivos é assim, são pessoas que estão por carolice, são pessoas que estão por amor, com um espírito de missão, de fazer algo, de fazer crescer, de se dedicar à paixão de muitos e desenvolvê-la. E eu também, ou seja, eu acabo por estar nesta missão também e concordo com muito do que a Sílvia disse, no sentido em que nós, para estarmos lá, temos que estar nesta função de corpo e alma e, portanto, a nossa família acaba, ou já lá está, ou vai connosco para lá. Diolinda, aqui em estúdio está também o Pedro Catita, que é o especialista Canal 11 em futsal. A voz do Pedro e o conhecimento do Pedro tem ao longo dos anos também acompanhado o crescimento da modalidade. Pedro, concretamente para a Diolinda, estávamos aqui de microfone fechado, relembravas-me que, atenção, o Sassueiros já foi uma final da taça. Sim, a Diolinda... Já boa tarde, olá à Diolinda. A Diolinda, se calhar, não sei se sabe, eu fui treinador do Sassueiros 2 anos em 1997, por aí, já nem me recordo, 97, 98, 96, 97. Há pouco tempo, não foi, Pedro? Desculpe? Há pouco tempo. Há pouco. Portanto, o Sassueiros é um clube que, nesse aspecto, faz parte também do meu percurso desportivo, fui treinador de futsal na altura. É mais um exemplo. A Diolinda diz, no fundo, aquilo que quem estiver a ver esta reportagem espetacular, este programa espetacular, como já falámos, isto são pessoas, a maior parte destas pessoas que estão nestes clubes de norte a sul, nas ilhas, ainda há o ranking dos clubes de futsal com mais atletas inscritos na Federação, recordo de 18-19, a maioria deles não são clubes, entre aspas, desconhecidos. É o Marítimo, é o CAD, o Académico de Lisboa, o Vitória de Santarém, que vamos ter aqui, é o Boa Esperança de Castelo Branco. Muitos praticantes. Quantos praticantes tem? Desculpa, Pedro. Quantos praticantes tem, Diolinda, inscritos o Sassueiros? Nós temos cerca de 500 praticantes inscritos, sendo que no futsal, mais concretamente, já temos perto de 200 atletas. Esta altura acaba por ser um bocadinho mais estranha para todos, mas já temos cerca de 200 atletas. Pedro, em relação a isso que estava a dizer, é verdade, às vezes olhamos para aqueles rankings e vemos estes clubes que há muita gente que teima em associar a eles o nome de pequenos. Eu gosto mais de dizer que são clubes não profissionais, porque de pequenos não têm nada, não é? Nós movimentamos já muitos atletas e muitas famílias. Se acontecer alguma coisa e um clube destes tiver algum contratempo, e já estamos a falar de empregos que se criam lá e de famílias que têm um suporte enorme, não apenas desportivo, mas também na parte social e na parte cultural, e portanto acabamos por mexer já com muitas pessoas por ali. E o nosso lema acaba por ser um bocadinho isto, concretizar isto, estávamos a dizer atrás, que é mais do que um clube, uma família.
porque nós acabamos por interagir muito com os pais, por interagir muito com os atletas, por tentar perceber se a evolução académica deles está a correr bem ou não, e portanto acabamos por ter uma ligação com eles, que eu não digo que é um clube pequeno, é um clube não profissional, porque as pessoas que estão à frente deles não são profissionais disto, vão ter que se formar muito, e nesse aspecto a Federação está a fazer um excelente trabalho com as formações que têm dado aos dirigentes desportivos, porque a nossa carreira profissional não é esta e, portanto, falta-nos muitas competências que acabamos por estar a ganhar com a Federação, mas efetivamente são clubes não profissionais. Pequenos eu acho que já não se aplica. De todo. Obrigado, Diolinda Sousa. Felicidades para os Sassueiros e que, no caso do Caxinas, também os Sassueiros possa regressar, neste caso, ao convívio, ao principal escalão, não sendo isso o mais importante. Obrigado por ter estado connosco neste original 11 Sangue do Mar. Damos um pulo até Peso da Régua, ao contacto com a Luísa Nogueira, porque, Luísa, estás a vivenciar e a ver de perto aquilo que é outro dos casos de clube de sucesso, de família, de perseverança. Neste caso, os Amigos. É o clube Amigos à Beira Douro. Muito boa tarde mais uma vez, Alexandre. Exatamente, aqui nos Amigos à Beira Douro, a reportagem Sangue do Mar foi vista, elogiada e também encontraram algumas semelhanças com o Caxinas em termos aqui de clube. João, como falávamos há pouco, na reportagem foram demonstradas algumas semelhanças aqui com o que se passa também nos Amigos à Beira Douro. Sim, acaba por ser também um clube familiar, como é o nosso, com muita gente da terra, digamos assim, como aqui acontece também. Noutras circunstâncias, eles agora estão na primeira, nós na segunda, com outras condições, mas tal como nós aqui temos um grupo de jogadores, um núcleo de jogadores que já vêm junto há muito tempo, eles também têm, principalmente miúdos que vêm da formação e que fazem a formação toda e agora estão nos séniores todos juntos e acaba por ser aí a grande semelhança que há entre os dois clubes. João, o Caxinas foi um clube que demonstrou que é possível chegar ao mais alto nível do futsal português. Vocês também acreditam? É sim, acreditamos sempre, senão não andávamos aqui. Agora é preciso muito trabalho, muito apoio também por fora, quer a nível monetário, quer a nível de pessoas e de recursos humanos, que se calhar nós aqui estamos mais privados do que eles lá, que estão noutro contexto, estão no litoral, em Vila do Conde. É mais fácil terem quer miúdos, quer treinadores. E agora, não é fácil, mas é para isso que andamos aqui todos os dias, a sonhar para sermos melhores sempre. Muito obrigada, João. E eu também faço essa mesma pergunta ao Presidente Manuel Mota. Acredita que um dia estes anos todos aqui passados poderão valer a pena? Eu acho que sim, nem que seja, pode não ser já, nem que seja uma homenagem que eles me prestem mais tarde, mesmo que eu abandone isto ou que eu parta, como toda a gente há de partir. Mas fico com a ideia de que este clube tem tudo para chegar lá ao topo. Não tenho dúvidas nenhumas. E parabéns ao Caxinas pelo percurso que fez, que é uma excelente equipe. Muito obrigada. Ficamos então com as palavras de Manuel Mota, Presidente dos Amigos à Beira Douro, uma equipa de gestão familiar que também tem o sonho de chegar longe no futsal português. Luísa Nogueira, em direto de Peso da Régua. Um dos exemplos nos clubes em Portugal de sucesso de formação. Outro, o ABC Nelas, onde começou André Coelho. André Coelho está em direto connosco. Obrigado, André. A partir de Barcelona, campeão da Europa, internacional português. Estamos aqui a discutir, no fundo, a formação do futsal em Portugal. E o André foi escovinha no ABC Nelas. Para os menos entendidos, o que é isso de ser escovinha, André? Obrigado por estar connosco. Boa tarde, obrigado pelo convite. Foi num jogo da seleção, aqueles miúdos que ficam com a esfregona para limpar o chão. Eu, a primeira vez que vi a nossa Seleção Nacional de Futsal ao vivo foi inclusive em Nelas, que eu era um desses miúdos que foi chamado para limpar o chão. E foi a minha estreia, por assim dizer. E agora joga ao lado deles, não é? Porque ainda continua a jogar ao lado de alguns deles, não é? Verdade. Na altura, o Ricardinho, o Bebé, o Gonçalo Alves, que tive a oportunidade de privar também quando joguei no Benfica. Muitos outros jogadores que ainda agora continuam, quer a jogar, quer fora de campo, mantêm uma relação de amizade. André, o importante, julgo, para os nossos telespectadores é, depois de conhecer a realidade do Caxinas, um pouco da realidade também dos Amigos à Beira Douro, já vamos falar também do Vitória Clube de Santarém, mas o André talvez seja a pessoa que nos pode ainda explicar
como é que é de facto sair de um clube com esta gênese, como é o caso do ABC Nelas, muito idêntica, para atingir o estrelato, para atingir o patamar mais alto do futsal da modalidade em Portugal? Como é que é para um jogador? Que raízes ficam para quando olha para trás? É um sonho tornado realidade. A verdade é que acaba por ser mais difícil devido à centralização que existe mais de jogadores na zona de Lisboa e na zona do Porto. É normalíssimo. É normalíssimo termos mais dificuldades na zona centro, quer Viseu, quer Guarda, quer outros distritos que falaram em Santarém. Por os recursos humanos são menos, talvez os apoios financeiros também sejam menos, mas o ABC sempre fez um excelente trabalho na formação. Tenho eu exemplo, está o Gonçalo Sobral, que joga na primeira divisão, em todos os jogadores, temos o Rui Moreira no fundão, mas é gratificante poder olhar para trás e ver todo o percurso que fiz, é gratificante chegar a Nelas e continuar a ver todos os diretores, os presidentes, os treinadores que apanhei, mantermos esta relação de amizade e o orgulho que eu vejo que eles sentem em mim. Portanto, é muito reconfortante e é um sonho para mim estar aqui. Obrigado, André. Obrigado por este testemunho. Continuação de, muito rapidamente, tudo a correr bem no Barcelona, não é? Temos falado de outras ocasiões, mas está tudo a correr bem consigo. Tudo bem, tudo ótimo, tudo ótimo. Tudo bem. Obrigado, André. Obrigado, e foi bem escolhido esse amarelo, porque o André não sabia, mas vimos aqui fotos, há pouco os telespectadores viram, fotos quando era menino, o André, de amarelo com as cores do ABC Nelas. Foi coincidência. Exatamente. Obrigado, André. Obrigado por ter estado connosco. Vamos conhecer outro caso de sucesso. Outro clube, o Vitória Clube de Santarém. Há 2 anos, mantém-se ainda, mas há 2 anos teve um ranking mesmo do segundo clube, o segundo clube com o maior número de jogadores inscritos. É de facto um clube especial no futsal em Portugal, este Vitória Clube de Santarém, e daqui a pouco vamos conversar com Pedro Silva, diretor técnico do futsal masculino. Viva Pedro! Obrigado por estar connosco neste Original 11. Falamos está muito bem. A camisola 11 está atrás de si aqui no Canal 11. Que história tem essa camisola? Muito boa tarde, muito obrigado pelo convite e por esta oportunidade de podermos aqui também mostrar um pouco do nosso trabalho e falarmos um pouco de Vitória. Esta camisola que está aqui é uma oferta que nós temos para o Canal 11. Estava preparada para no presencial ser aí um presente que nós tínhamos. Será posteriormente entregue. Ficas desde já o agradecimento. Obrigado. É um canal que surgiu numa altura fundamental para dar visibilidade a todos os clubes em Portugal e para valorizar também quem trabalha, principalmente como nós, essencialmente na formação, mas neste momento já com um projeto um pouco mais ambicioso. E ganhamos tempo, Pedro. Que clube é este? Que clube é o Vitória Clube de Santarém? É um clube de realidade, de gênese familiar, de carolice? Mantém-se assim? Ora, este clube, o Vitória Clube de Santarém, falar de Vitória é falar de paixão, e a paixão que todos os atletas e que todos os dirigentes se envolvem em volta do Vitória. O Vitória foi um clube que nasceu nas ruas do Alto do Bexiga, um bairro em Santarém, em 1995, naqueles célebres jogos entre a Rua de Baixo e a Rua de Cima, e a partir daí foi um crescimento gigantesco. Em 2005 foi a fundação oficial do clube, a primeira equipa de futsal federada, já com atletas que jogavam noutros clubes, mas que começaram todos na chamada Rua de Cima. Hoje em dia nós passamos na sede do clube e conseguimos ter fixado fichas de jogo de 1995 e de torneios interturmas, em que desde essa altura nós temos tudo documentado. Também lá está como carolice de um dos nossos diretores, fundadores e atual diretor, Sérgio Fernandes, que faz toda esta documentação. Nós podemos dizer que temos todos os registros de todos os jogos do Vitória registados e alguns afixados na sede do clube. Muito obrigado, Pedro, pelo seu testemunho. Felicidades também para o futuro, aí como diretor técnico do futsal masculino do Vitória Clube de Santarém. Pedro, este é um dos casos, de muitos outros casos. Importa também dizer aos nossos telespectadores, aqui foram escolhidos, entre aspas, alguns clubes que representam o país. Muito rapidamente, Pedro. Sim, isto são alguns exemplos realmente do tecido do panorama desportivo nacional. Isto está ali refletido o que as pessoas fazem. Estas pessoas são todas multifunções. Quando se fala agora do novo
hoje somos todos multidisciplinar, multifunções. Nestes clubes, os treinadores são roupeiros, são motoristas, são psicólogos, são pedagogos, são os presidentes, os diretores, a mesma coisa. Todas estas pessoas que crescem, organizam os jogos, a logística, porque é preciso organizar a logística. Agora há o processo, como a Presidente do Sassueiro estava a dizer, a questão da certificação, ou seja, isto depois já tem um envolvimento e as pessoas dão muito, ou seja, eu tenho aqui, estes clubes, no fundo, o que disseram, se pensarmos nestes clubes, as palavras, a família, os afetos, as pessoas, os valores, ser uma casa, ajudar e ser ajudado, isto tudo, está tudo presente de norte a sul. Isto é realmente o desporto. Obrigado, Pedro. Toda a gente continua a apoiar e que é fundamental para Portugal. Obrigado, Pedro Catita, especialista em futsal do Canal 11. Este foi mais um Original 11 Sangue do Mar. Continue connosco.